Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a aula 6 de missiologia e hoje nós vamos falar sobre a missão centrípeta e a missão centrífuga. A missão centrípeta é o esforço de propagar a palavra de Deus só em uma região ou o trabalho de atrair os povos em uma determinada região a fim de transmitir o conhecimento de Deus. Esse foi o tipo de missão praticada pela nação israelita. A aliança mosaica, Israel ali deveria atuar como um imã espiritual atraindo as nações. E como já vimos antes em outras aulas, os descendentes de Abraão deveria ser um reino de sacerdote. Uma das funções primordiais do sacerdote é interceder. Mas se todos os israelitas fossem sacerdote, como estava previsto pelo próprio Deus, por que então eles haveriam de interceder ali pelas nações? Nós percebemos que o Israel, o povo de Deus escolhido, eles estavam ali para representar a presença de Deus, levar, carregar a glória do Senhor. Então, aqui cumpre mais uma vez o que Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, que eu te mostrarei. E benditas serão todas as nações, porque você obedeceste à minha voz. Por isso, então, nós vemos que Israel perde a sua posição no reino sacerdotal, o qual foi transferido para a igreja, onde diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas sois vós, geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou, das trevas para a maravilhosa luz. Deus, ele tem um futuro para Israel e, por fim, ele vai realizar ali numa missão centrífuga. A missão centrífuga, com a falha ali anteriormente do povo de Deus, do povo israelita, Deus estabelece a igreja a fim de realizar essa missão. Sendo assim, essa missão centrífuga é totalmente o oposto da missão centrípeta. Enquanto Israel, em missão ali, ele deveria atrair as nações, a igreja, nessa missão centrífuga, ela deve ir até as nações. Então, é totalmente ao contrário. E a grande comissão estabelecida por Jesus em Mateus capítulo 28, do versículo 19 e 20, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 8, trata-se ali da missão centrífuga, onde Deus conta conosco, esperando que nós vamos até as nações pregar o evangelho. O Senhor Jesus, ele diz ali em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Eu queria falar com vocês sobre um missionário, que foi um missionário por compulsão. Ele não queria, mas ele foi obrigado, porque Deus assim determinou sobre a vida dele. Quem é esse missionário? É Jonas. Jonas, ele era filho de Amitai, ele era natural de Gate, ele profetizou ali no tempo do rei Jeroboão, e ele foi o maior missionário ali centrífugo do Antigo Testamento, onde ele foi empurrado por Deus, obrigado por Deus a pregar a palavra do Senhor, a pregar o arrependimento. Então, nós precisamos não ser como Jonas, mas devemos ter esse desejo partindo do nosso coração, não fazendo que Deus permita situações na nossa vida para que nós venhamos cumprir o propósito dele, mas que nós possamos ter o desejo de cumprir o propósito de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Deus é um Deus misericordioso. Ele ouviu o clamor do povo ali no Antigo Testamento e teve o perdão, mas a missão agora foi estabelecida através de Jesus para a igreja, onde nós devemos pregar fora das quatro paredes e ir para todas as nações pregar a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 12, versículo 41, Jesus vai dizer:
E aqui está quem é maior que Jonas. Maior em quê? Qual seria a grandeza desse Jonas que levou a Jesus se comparar a ele? A resposta é o amor. Em contraste ali de Jonas e Jesus, há uma grande diferença. Jonas ali, ele amou um povo religioso, né? Jesus não. Jesus amou um mundo profano. Jonas, ele pregou pelo dever compulsório. Não, mas Jesus não. Jesus, ele pregou ali por querer, o seu querer radiante, o amor pelas almas. Então há uma diferença muito grande. Aquela pessoa que prega por obrigação e aquela pessoa que prega por cumprir o propósito de Deus e pelo amor que ele tem a Cristo. Então, eu quero dizer para vocês algumas características de um missionário transcultural, aquele que prega às nações, fora do seu habitat natural. Ele vai em outras nações, em outros ambientes, em outras culturas, para pegar a palavra do Senhor. A primeira característica que me chama a atenção e deve ser a minha característica e a sua, é que esse missionário deve ser guiado por Deus. Nós sabemos que a Bíblia diz em Lucas capítulo 6, versículo 39, que aqueles homens que procuram fazer a vontade de Deus precisa ser guiado por ele. A Bíblia também vai dizer em Lucas capítulo 9, versículo 23, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, a primeira característica do missionário genuíno, daquele que agrada a Deus, é aquele que é guiado por ele mesmo, por Deus, o Deus Todo-Poderoso. A segunda característica que me chama a atenção aqui, e que deve ser uma característica nós, como cristão, e como fruto de missões e missionários, é que nós devemos amar aquilo que Deus ama. E Deus ama as pessoas. A Bíblia vai dizer, em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O missionário de verdade, ele não deve apenas querer pregar a palavra, mostrar para as pessoas que está fazendo algo, mas sim, um verdadeiro missionário é aquele que ama o que Deus ama e odeia aquilo que Deus odeia. Então, outra característica que me chama a atenção aqui também é que o missionário ele deve ser desprovido de preconceito racial e de preconceito, qualquer tipo de preconceito cultural. Nós sabemos que o missionário ele vai enfrentar aí culturas muito diferentes das nossas e isso pode causar um certo preconceito se nós não tivermos preparado. O verdadeiro missionário, ele é esvaziado dessa religião que está sendo proposta nos dias atuais. Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele não teve preconceito, ele foi aonde os religiosos não foram. Então nós devemos ser como Jesus, pessoas que buscam outras pessoas, que amam outras pessoas e que mostram o amor de Deus pela vida de cada um. Nós precisamos também, como missionário, conhecer a Bíblia, conhecer a cultura do povo que vai ser pregado a palavra, para onde você vai, nós devemos conhecer essa cultura. Imagina eu e você numa tribo indígena, as mulheres ali nu, certamente, quase nu, né? E eu e você, se nós formos num ambiente como esse, se nós formos cheios de preconceito, nós não vamos conquistar esse povo. Então, eu e você, como missionários, nós devemos conhecer a palavra, mas também devemos conhecer a cultura desse povo a ser alcançado. Amém? Eu termino e encerro essa aula. Nós nos encontramos na próxima aula para dar continuidade nesse assunto tão importante.